Nós te louvamos e agradecemos porque o teu filho está aqui. Mais do que pastor, ele é teu filho, ele é chamado para ser teu discípulo. E Ele quer compartilhar a Tua palavra conosco. E por mais que nós o amemos, nós pedimos que agora Ele diminua, que o Senhor cresça. Aleluia. E que seja o Teu Espírito, como o Senhor disse, naquele dia, será o meu Espírito que falará através da sua boca. Seja o Teu Espírito, Senhor, falando através da boca dEle. E seja o Teu Espírito nos dando entendimento, incendiando os nossos corações. Porque as Tuas palavras, Jesus, são Espírito e vida. Aleluia. Por isso, ó Deus, vem nessa noite. Vem nos invadir desse lugar, vem trazer salvação, cura, libertação, vem trazer novo nascimento, batismo no Espírito, porque nós estamos falando da Tua palavra que é viva e eficaz e é apta para discernir os pensamentos mais profundos do nosso coração. Vem dividir, ó Deus, a nossa alma e nosso espírito e vem, Senhor, falar conosco, é o que nós te pedimos agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, fica na liberdade. Amém. Tiago, tira um pouco desse aparato aqui, claro. Senão eu não consigo abrir o meu. A tecnologia está aqui presente, eu pedi para ele dar uma limpada aqui, senão não cabe a minha tecnologia, entendeu? A gente não vive mais sem essas coisas, né? Irmão, mas que alegria gigantesca, alegria muito grande, bênção demais. Eu arrastei o Inivaldo e a Gracinha, como ele a chama, né? O Inivaldo é amigo aqui do Gregório, da Mônica, da família. E eu falei para ele, estou indo lá para o Planalto Verde, vamos lá. Não hesitou, né? Vamos lá ver os meus amigos lá, né? Então arrastei o Inivaldo e a Graça, são irmãos queridos, bênçãos de Deus lá na nossa igreja central. Obrigado, Inivaldo e Graça, por ter aceito o meu convite, me acompanhado. Glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida do pastor Tiago, pela sua esposinha, Daniele, pelo Gregório, pela Mônica, por essa família querida. De fato, nós temos gozado de uma amizade bastante forte. Muito forte. Nossa amizade. É uma alegria, uma bênção, né? Olhar para o irmão, saber que ele é amado, querido, irmã, Tiago, a esposa, a filhinha. E outro filho que está vindo por aí, vai ser amado também. Temos gozado dessa amizade, isso é uma bênção, não é? Não somos concorrentes, somos colegas, eu com o Tiago, e muito amigos dessa família querida. Que coisa boa, você pensa, louvado seja Deus, dizer que nós amamos, né? Amamos e nós somos amados pelos irmãos, viu? E eu com o Tiago, vou falar publicamente aqui, a gente explora o Gregório, porque... né? A gente conversou hoje de saída, fiquei pensando, falei, meu Deus, eu não recebi ainda, né? Tô tudo de tudo. Eu fiquei pensando, como é que eu falo pro Gregório que essa semana não dá, vamos fazer na outra. Eu já estou falando aqui, deixa eu na outra, né? Que coisa boa saímos nós três. A gente sai, eventualmente, né? E vamos comer junto, vamos bater papo, vamos compartilhar, espairecer um pouco, abrir o coração, derramar a alma. Tem sido uma bênção. Deus honre a sua vida, Gregório, e obrigado pela paciência que você tem comigo e com seu filho, especialmente quando na hora de pagar dá dor de barriga no Tiago e em mim, entendeu? Mas nós dois lá pro marido, nós ficamos lá, será que ele já pagou? Estou brincando, a gente brinca demais com o Gregório. Bênção demais, queridos irmãos e irmãs, bênção estar com vocês, viu? Alegria, amo essa igreja, né? Viu o nascimento dela, acompanhou o nascimento dela como SD, né? Como secretário distrital e também como pastor e interventor por um ano lá na Vila Virgínia. Louva a Deus por aquilo que Deus está fazendo, né? Pelo nascedouro, por aquilo que Ele está fazendo. Uma igreja nova, uma igreja de 5 anos, uma igreja nova, né? E eu suponho, eu entendo, pastor e liderança dessa igreja, eu entendo que uma igreja nova, ela está aberta para o novo. Vocês entendem dessa forma? Né? Uma igreja nova, ela está aberta para o novo de Deus, ela está aberta para a revelação de Deus, e isso é muito bom. Isso possibilita o agir e o mover do Espírito Santo nessa igreja nova. Porque uma das grandes dificuldades das nossas igrejas mais antigas
é que há uma ortodoxia, ou seja, uma posição muito fixa, muito petrificada, cristalizada, e as pessoas muitas vezes não são ensináveis. Eu digo a igreja antiga através da história, estou me referindo aqui à igreja central de Ribeirão Preto, que tem 120 anos. Então, uma igreja com 5 anos, eu entendo que é uma igreja ensinável. É uma igreja ensinável, é uma igreja que quer aprender. E se é uma igreja nova, é uma igreja que quer aprender. Então, Deus tem muito a revelar a esta igreja. E eu quero dizer para vocês que eu pensei em trazer uma palavra do fogo aqui hoje, pular aqui, fazer umas macaquices, mas Deus deu uma palavra mas totalmente diferente disso. Mas que eu entendo que o fogo do Espírito Santo de Deus vai pegar essa palavra e vai gerar vida na tua vida. Eu entendo desta forma. Concordo com o tema estabelecido pelos irmãos para este 5º aniversário da igreja. Porventura, não nos ardia o coração quando nós conversávamos com Jesus. Essa palavra de Lucas aí é a palavra lá do caminho de Emaús, quando Cleófas e o outro discípulo estavam voltando de Jerusalém decepcionados porque Jesus havia morrido na cruz. E eles voltaram narrando, Jesus se aproximou deles, e os dois narrando para Jesus, dizendo: só você que não sabe aqui na região toda o que aconteceu de Jesus o Nazareno, e nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, e ele foi crucificado, foi morto, acabou para nós, Jesus não existe mais. Os dois falando isso para Jesus. E então, no partir do pão, quando Jesus para num local lá, numa hospedagem, e Jesus parte o pão, quando eles vão comer o pão, quando Jesus partiu o pão, os dois olharam e pensaram: meu Deus do céu, é Jesus que está aqui do nosso lado. E diz a palavra de Deus então, que os dois discípulos disseram antes disso: fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia. Então Jesus ficou com eles, ele foi reconhecido no partir do pão, como nós vamos partilhar aqui hoje. Mas a palavra que marcou esse encontro é essa aí, que o pastor propôs: porventura não nos ardia o coração. Então tomara que o teu coração, meu irmão, minha irmã, possa arder pela chama e pelo poder do Espírito Santo, para cada palavra que for ministrada aqui nesse altar. Vamos abrir a palavra, Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 20. Eu espero e eu oro, eu clamo ao Senhor, que o Espírito de Deus fale com você, para que esta palavra não volte vazia, mas ela prospere para aquilo que Deus a designou. João 13, de 1 a 20. Mesmo sentados, ouçamos, acompanhemos a leitura projetada. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar do mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-a com ele. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora não sabes, agora compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente então lava os meus pés, mas lava também as minhas mãos, lava a minha cabeça, dá um banho total em mim. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está em todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos estão limpos.
pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: não todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis que estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que o escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que o aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E ainda Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículos 35 ao versículo 45. Marcos 10, 35 a 45. Leiamos. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que temos que pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permita-nos que na sua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não vos compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-o para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos, que Deus possa ser glorificado na leitura da sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos amados, Deus tem tentado falar com a sua igreja. Deus tem tentado falar com a sua igreja. Cada domingo, cada grupo familiar, cada grupo pequeno, cada casa de paz, que aqui chama casa de bênção, né? Cada reunião, cada escola dominical, Deus tem falado com a sua igreja, né? E é interessante que quando João ele escreve as 7 cartas às igrejas da Ásia, quando ele termina as cartas, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então eu quero ter o privilégio, e no temor do Senhor, de trazer uma palavra para os irmãos e para as irmãs, porque o Espírito de Deus quer dizer à igreja hoje a respeito do tema humildade. Tema da humildade. Nós pensamos muitas vezes que uma igreja bem construída, instalada e instituída é uma igreja cujo culto revela uma exuberância,
Uma igreja bem instalada, uma igreja bem fincada, bem firmada através da história, é um culto onde as pessoas giram, rodopiam, sapateiam, gritam histericamente. E muitas vezes a espiritualidade dos nossos cultos através da história, especialmente no contexto em que nós vivemos hoje, nós medimos o culto a partir da exuberância, do grito, das manifestações histéricas, ou das manifestações estereotipadas exteriores. O pastor hoje, para ele fazer sucesso, ele precisa ser mais ou menos como um palhaço no picadeiro. Ele tem que pular, ele tem que rodopiar, ele tem que eventualmente usar algumas palavras em línguas para mostrar que ele é espiritual. A igreja hoje tornou-se, ou os púlpitos das nossas igrejas tornaram-se um grande picadeiro, e nós pastores somos vistos e desejados como palhaços desse picadeiro, saindo fumaça de trás do altar, e entramos ou descemos uma plataforma como se estivesse saindo de um disco voador. E nós então saímos deste culto dizendo: nossa, que culto maravilhoso, eu gritei, eu sapateei, eu pulei, eu gritei, eu levantei a voz. Você viu que as pessoas caíam no chão, você viu que as pessoas ficavam caídas ali, balbuciando. Como é que você mede a espiritualidade da tua igreja? Qual o conceito que você tem de espiritualidade? E o que nós queremos como igreja de apenas 5 anos, num bairro chamado Planalto Verde. E antes, na verdade, de nós queremos alguma coisa, muitas dessas coisas que eu disse aqui, eu gosto de ver na igreja, né? Eu gosto de ver o culto vivo. Eu já fui em cultos que a maioria das pessoas caíram tomadas pela presença de Deus. Caíram, tomadas pela presença de Deus, parecia uma rajada de metralhadora. As pessoas caíam. Tamanha a presença e o poder de Deus, e a manifestação do poder de Deus. Eu já participei de cultos que a gente ia orar para as pessoas, quando você põe a mão, você põe a mão na outra, caía. Pela presença e pelo poder de Deus, pela manifestação de Deus. Não estou dizendo que eu sou contra isso. Eu estou querendo para os irmãos e para as irmãs. Como Deus avalia uma igreja espiritual. O que é ser uma mulher espiritual? O que é ser um homem espiritual? O que é ser um homem segundo o coração de Deus? E antes de avaliarmos qual a igreja melhor, e antes de avaliarmos qual a igreja mais exuberante, e antes de avaliarmos qual é a igreja mais espiritual, e comparamos muitas vezes com outras igrejas e até comentamos: aquela igreja lá é boa, mas não acontece isso, aquela igreja lá é excelente, mas não acontece aquilo. Se o Senhor Jesus estivesse aqui hoje, olhando para uma igreja que tem apenas 5 anos, como Ele avaliaria esta igreja? Num determinado momento em que Jesus manda os discípulos prepararem a Páscoa, preparam em um local emprestado, porque o Filho do Homem não tinha um lugar onde reclinar a cabeça. Os pardais têm a sua casa, as raposas têm o seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus manda os discípulos prepararem a Páscoa. Eles preparam a Páscoa, uma mesa bonita, e obviamente a mesa da Páscoa era composta dos 3 elementos pascais: o cordeiro assado sem tempero, do pão ázimo, ou pão sem fermento, são 3 elementos, da erva amarga. São esses 3 elementos que compõem a mesa de um judeu naquele contexto. Hoje, se você vê a Páscoa judaica, eles têm de tudo. Panetone, eles fizeram uma bagunça, né?
Mas no momento da celebração da Páscoa, estão os 12 discípulos ali assentados a uma mesa. As mesas eram baixas, possivelmente eles estão assentados com os joelhos dobrados, ou eles estão prostrados ou ajoelhados, alguns assentados. A mesa está posta e eles estão partilhando a Páscoa, comendo a ceia pascal. Naquele momento ali, Jesus também, neste momento, Jesus vai instituir a ceia. Na última Páscoa, Jesus institui a ceia. E num determinado momento, Jesus levantou, tirou a roupa de cima dele, né? Pegou uma toalha, um pano, né? Pediu água, tragam água em bacia. E Jesus então começou a dar uma lição para aqueles discípulos. E se você quer avaliar uma igreja madura, uma igreja cheia do Espírito Santo, eu queria que este fosse o fator de avaliação. Se você é um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque se essa igreja for composta de homens e mulheres desta qualidade aqui, ela será uma igreja cheia do Espírito Santo, poderosa em Deus. E Jesus então pega, ajoelha-se aos pés destes homens, dos seus 12 apóstolos, com pés rudes, que usavam sandálias de couro, de animal obviamente. Tira as sandálias, pega os pés destes homens, coloca os pés na água, e Jesus ali pacientemente, pegando a água, jogando nos pés, esfregando os pés daqueles homens, e os discípulos olhando, eles não estavam entendendo nada. Porque quando os discípulos entraram no cenáculo, quando eles saíam das estradas empoeiradas das cidades da Palestina, também ali em Jerusalém, eram lavados os pés das pessoas. Eles já tinham lavado os seus pés. Mas Jesus então começa ali, um a um, lavando aos seus pés. Eu fico pensando, quando Jesus está lavando aos pés dos seus discípulos, cada um, Jesus lavando os pés e pensando na história de vida deles, dos pais que eles tiveram, da mãe, dos avós, na falta de dinheiro que eles tinham por serem pessoas humildes, um aperto financeiro, nas angústias, nas lutas, a angústia da alma daqueles homens. É certo que Jesus, enquanto ele fazia essa cerimônia, lágrimas certamente correu no rosto dele, e Jesus foi agindo desta forma. Aquele momento ali foi muito mais do que um momento terapêutico, mas foi um momento de um tratar de Deus, porque é fácil, no momento de manifestação de Deus, colocar a mão em alguém e repreender um demônio ou abençoar alguém, mas é difícil se prostrar diante de alguém e lavar os seus pés, declarando humildade, pureza. E Jesus vem lavando os pés. Quando ele chega em Pedro, Pedro olhou para Jesus e disse: eu? Os meus pés? Desculpa aí, pode lavar o pé de todo mundo aí, mas o meu não. Desculpa aí, não estou entendendo nada do que o senhor está fazendo. Meu pé não. E Jesus então disse para Pedro: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, você não tem parte no meu ministério. Preste atenção aí, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Ouça o que Deus está falando para você, porque o que Deus quer construir nesta igreja aqui é uma base sólida, uma base firmada. Porque uma igreja de 5 anos, as bases estão sendo construídas, a estrutura dela está sendo feita. Deus está trabalhando a estrutura dessa igreja. São 5 anos só, tem nada pronto ainda, né? Deus está gerando.
Deus está fazendo. Preste atenção, porque muitas vezes a história das nossas igrejas são maculadas, são marcadas, e as nossas igrejas não conseguem progredir, não conseguem avançar, as coisas não vão, as coisas não caminham. Não é porque Satanás tem poder. Satanás tem poder, mas o poder daquele que instituiu a igreja é maior do que o poder de Satanás. Muito maior, inquestionavelmente maior. Mas a grande questão, ou a falta muitas vezes do progresso na vida da igreja, não está relacionado às batalhas espirituais, porque na batalha espiritual a igreja que ora ela vence, e Satanás vai se prostrar diante daquele que usa o nome de Jesus. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas, amados, o fator que emperra muitas vezes o crescimento e o mover e o agir do Espírito Santo de Deus está na figura, no protótipo, no estereótipo de Pedro. Pedro não queria se humilhar. Pedro não queria admitir a humildade de Jesus. Talvez Pedro não admitisse que ele tivesse que, de repente, depois que Jesus lavasse aos pés de todos os discípulos, Jesus se levantasse e disse: agora, da mesma forma que eu fiz, façam agora, cada um pega aí uma bacia e vai lavar os pés. Talvez Pedro não fosse um homem capaz de lavar aos pés aos colegas discípulos que estavam ali, por causa do orgulho, da arrogância e da prepotência, da altivez e da presunção dele, revelada na negação de Jesus. Ele negou a sua fé, negou a cerimônia de lava-pés. Quando ele disse: o Senhor não toca no meu pé, lá na traição, quando o galo canta, revela aquele Pedro que de fato era alguém que não queria se dobrar. E Jesus então olha para o apóstolo Pedro e diz para ele: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E detalhe, Pedro, se você não lavar aos pés dos outros, você não tem parte comigo. Olha, preste atenção aqui, crente em Jesus Cristo. Preste atenção. Pega essa parte aí. Você não tem parte comigo. Pega essa palavra de Jesus. Nós pensamos que tem parte com Jesus aqueles que, vou repetir aqui, usam com exuberância os dons do Espírito Santo. Eu tenho parte com Jesus, eu oro em línguas. Eu tenho parte com Jesus, eu profetizo. Eu tenho parte com Jesus, eu tenho o dom de revelação, eu tenho o dom de revelar mistérios. Verdade, tudo isso é sim. Quem tem esses dons tem parte com Jesus. Mas é interessante que quando Jesus vai tratar o caráter do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos, ele vai dizer o seguinte: se você não for humilde, você não tem parte comigo. Sabe de uma coisa, meu irmão? Você sabia que o diabo pode plagiar o dom de línguas? Claro que pode. Dons de revelação, de visão. O diabo tem tudo. O terreiro de Umbanda está cheio disso aí. Tem revelação disso, essa coisa toda. Mas quem é que pode plagiar o dom da humildade? O dom do amor? O diabo consegue plagiar o dom do amor? Ele é só ódio? E Jesus então disse para Pedro: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí então Pedro se volta a Jesus e diz: bom, se é assim, o Senhor pode lavar minha cabeça, pode lavar as minhas mãos, pode lavar os meus pés. E Jesus falou: não, você já tomou banho, está tudo bem. Só quero dar aqui a minha lição de humildade e ensinar para vocês, apóstolos, que se a igreja for firmada no caráter de homens e mulheres humildes, não há demônio do inferno que toque esta igreja. Foi isso que Jesus quis dizer para o apóstolo Pedro. Se vocês forem humildes,
eu vou construir a minha igreja sob a humildade de vocês. E Jesus completa a cerimônia, lava os pés de todos os discípulos. É certo que deve ter sido demorado isso. É certo que uma talha teve que ser colocada ali de água, para ir trocando a água, por conta da sujeira dos pés das pessoas que andavam nas estradas empoeiradas. E os discípulos impacientemente olhando aquilo. E Jesus olha para Pedro e fala para Pedro: Pedro, o que eu estou fazendo agora você não sabe, você não entende, você vai entender depois. Sabe, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ouça. A grande tragédia da vida da igreja é quando eu estou inserido em uma igreja evangélica e eu não entendi o meu papel no corpo de Cristo. Pedro não havia entendido o espírito da coisa. O apóstolo Pedro não havia entendido qual o papel dele no corpo de Cristo. Faltava-lhe entendimento espiritual. Cuidado com algumas percepções que você tem e que fazem com que você pense que você é o melhor da igreja. Esse pastor aí, inexperiente, pastor novinho, não sabe das coisas. Eu sou experiente. Pastor, ele faz desse jeito, mas eu faria de outra forma. Cuidado. Porque um dos grandes problemas do apóstolo Pedro era a dificuldade dele ser ensinado. Ele não era ensinável, porque ele já achava que ele já sabia de tudo. Deus nunca vai te ensinar, e nem a mim, e nem ao pastor. Ele nunca nos ensinará se eu não for humilde e admitir que eu preciso que ele me ensine, que ele me revele os seus ensinos. Deus não trata com os arrogantes. Ele dá graça, ele não suporta o arrogante. A soberba precede o quê? A ruína. A pessoa soberba, ela não é ensinável, e a soberba precede a ruína. Preste atenção numa pessoa soberba. Em qualquer igreja evangélica, ela vai ficar pouco tempo ali, porque ela não vai suportar a liderança daquele líder, daquele pastor. Ela vai sair, ela não suporta, porque ela é soberba. A cerimônia deve ter demorado, e Jesus lavando os pés de todos eles. E depois então que Jesus lavou os pés cuidadosamente, enxugou com o seu próprio roupão, Jesus então se levanta e diz a eles: então, como eu fiz, façam também. Façam também. Façam como eu fiz. Sejam humildes. Essa é a lição de Jesus, pastor Tiago. Sejam humildes. Porque a construção da igreja de Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, a construção da igreja do Senhor Jesus Cristo lá no contexto apostólico só se tornou possível porque de fato as bases, a estrutura da igreja, sobre a qual ela foi construída e se perpetuou até hoje, foi a humildade daqueles discípulos, o senso de dependência total dos discípulos de Deus, e não da sabedoria humana, e não da bagagem adquirida por eles, por onde eles andaram. Não.
os discípulos, os apóstolos, foram o que foram, porque eles foram ensináveis. Eles aprenderam. E Jesus precisava ensiná-los, porque a arrogância, a prepotência e o desejo de estar em uma posição de superioridade era um negócio terrível, ao ponto dos 2 filhos de Zebedeu chegarem diante de Jesus. No outro texto diz que a mãe dele foi pedir. Queridos, olha a arrogância do ser humano, desejo de ser melhor, desejo de ser mais capaz, desejo de aparecer, como nós diríamos lá em Poços de Caldas. Quer aparecer, meu? Os 2 tiveram coragem, Tiago e João. A mãe dele teve a mesma coragem de chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, é o seguinte, quando o Senhor chegar lá na glória, o Senhor pode colocar nós, uma à direita do Senhor e outra à esquerda? E no outro texto narra, diz que a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, chega diante de Jesus e diz para ele: Senhor, porventura, quando o Senhor chegar lá na glória, os meus filhos estão indo para lá também? O Senhor pode colocar uma à direita e uma à esquerda? O Senhor, entendeu? Eles ficam ali com o Senhor dando apoio ali no céu. Irmãos, Pedro não havia entendido nada. Irmãos, Tiago e João não tinham entendido. Amados, a mãe de Tiago e João também não tinham entendido. Sabe, quando nós não entendemos os propósitos eternos de Deus, quando nós não entendemos os decretos de Deus, quando a mente de Cristo não está infundida na minha mente, eu sou capaz de pedir coisas, ou de querer coisas, que fogem totalmente do padrão de santidade na igreja. Como pode uma mãe chegar em Jesus e dizer: o Senhor pode pôr os meus 2 filhos lá no céu, um do lado do Senhor, outro do outro? Um negócio totalmente incabível. Mas nós vemos, pastor, em igrejas onde a humildade não está presente, as pessoas são capazes de desejar coisas as mais escabrosas e mais assustadoras. Então, queridos, essa palavra vem ao encontro de uma igreja que se propõe a fazer apenas 5 aninhos. É uma igreja muito nova. É uma igreja capaz de experimentar das delícias de Deus. É uma igreja que é capaz, se ela caminhar dentro dos parâmetros da palavra de Deus, dos limites da palavra de Deus, se ela viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na palavra, ela será capaz de se perpetuar aqui neste bairro, de ser um farol tremendo, erguido aqui neste bairro, para a glória de Deus. Se ela for humilde, se houver humildade aqui neste lugar. Porque a palavra de Deus diz que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Então, pastor Tiago, a minha oração, e eu oro por vocês todo dia, oro pelas igrejas do distrito, nominalmente, oro pelos pastores, para que Deus olhe para a igreja, para que Deus faça um milagre nessas igrejas do nosso distrito de Ribeirão Preto. E quando eu olho para a vida, para o rosto, para os irmãos, quando eu converso com o pastor Tiago, quando eu converso com o meu irmão Gregório, eu vejo o anseio deles, o desejo que eles têm de ver aqui ser erguida uma igreja que vive para a glória de Deus. Eu quero caminhar para terminar essa palavra, mas eu anotei um versículo que está aqui. Isto, exatamente o versículo 1. Ora, antes da Páscoa, da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado aos seus discípulos, os amou até o fim. Olha que
meu irmão, presta atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja do Planalto Verde hoje, dia 5 de novembro de 2017, completando neste mês os seus 5 aninhos de vida. Uma das marcas do ministério de Jesus foi a forma como que ele não mostrou exuberância operando milagres e maravilhas. Pelo contrário, ele operava milagres e maravilhas e dizia: não conte para ninguém, porque ele não queria ser confundido como um curandeiro. Porque o grande desejo, o maior desejo de Jesus, sabe qual era? Era o desejo de amar as pessoas. E eu prefiro sempre pensar numa das características e das marcas do ministério de Jesus, um ministério contagiante, marcado pelo afeto, pela ternura e pelo amor pelas pessoas miseráveis. Aos fariseus, o chicote, mas as pessoas humildes que chegavam diante dele, amor. Então preste atenção. Uma das marcas de uma igreja que quer crescer e quer se perpetuar num bairro como este é a marca da humildade. Homens que se dobram para lavar os pés. Alguém por acaso aqui conseguiria lavar os pés de um irmão em pé? Sim, o irmão está sentado, os pés estão numa bacia e você lavaria os pés dele em pé? Não, você não faria isso. Você teria que, para lavar aos pés de um irmão, você teria que tomar esta posição. Não tem como, né? Você teria que se prostrar e se ajoelhar. Mas para lavar aos pés de um irmão, você teria que tomar uma outra atitude. Você teria que se inclinar e tocar os pés de um irmão. A maior tragédia na vida das nossas igrejas é que nós somos homus erectus. Nós não nos dobramos. Quando eu sou chamado e convidado para me humilhar, eu não me humilho. Quer ver um exemplo? Deixa surgir um conflito aqui na igreja. Aí o grupo vai dizer: eu tenho razão, o outro tem razão. E ninguém recua. E aí nós colocamos a culpa no diabo. Não. Muitas vezes a culpa é a falta de humildade para admitir que eu estou errado. Uma igreja composta de homens e mulheres que se humilham perante a potente mão do Senhor, para que no tempo certo Ele exalte, é uma igreja poderosa. Como disse, uma igreja que não há demônio do inferno que toque uma igreja, né? Cujas pessoas são pessoas humildes, são pessoas que se dobram, se prostram e perdoam. Então meu desejo, pastor Tiago, e a minha oração constante por você, pastor, pela sua família e por este rebanho, é que Deus levante aqui uma igreja obediente ao Senhor, uma igreja que obedece ao Senhor, uma igreja que se humilha, sim, que se humilha, como Ele se humilhou. O maior exemplo para nós, amados, é o exemplo de Jesus. A si mesmo se humilhou, tomando forma de servo, e mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele abriu mão de tudo para morrer por você. Então que Deus possa, irmãos e irmãs, levantar uma igreja humilde aqui. Porque se Ele levantar uma igreja humilde, certamente vocês não viram ainda, né? Ou estão por ver aquilo que Deus pode e aquilo que vai, o que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar. Que Deus te levante. Que Deus te levante como uma pessoa humilde. Que de uma forma muito prática você aprenda a lavar os pés uns dos outros. Todas as vezes que você ver uma situação na igreja em que você perceber vai gerar conflito, recue, lave os pés. Mas você tem razão. Não, mas eu tenho razão, pastor. Olha, você pode ter razão, mas você quer lavar os pés daquele irmão? Você está certo, mas você quer glorificar a Deus? Lave os pés daquele irmão.
O apóstolo Paulo reclamou de uma forma angustiosa, e eu encerro aqui, angustiante a situação de Paulo na igreja de Corinto, com o problema da família lá, do incesto que houve lá na igreja de Corinto. Ele recebe a notícia, fica chateado, fica triste com aquilo. Puxa, como é que pode? Pastoreei essa igreja por mais de 2 anos e acontece um negócio desse. E o apóstolo Paulo escreve uma outra carta, e na outra carta que ele escreve, ele diz assim para a igreja lá, o conflito estava se perpetuando, ele escreve e diz assim: porventura não tem ninguém aí em Corinto que possa sofrer o dano. A gente não se atém a essa expressão de Paulo, né? Na verdade, o apóstolo Paulo quis dizer ali, porventura nesse conflito todo não tem uma pessoa humilde que possa dizer: irmãos, vamos fazer uma coisa, pode ser que eu esteja certo, eu estou em dúvida aqui, vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso para lá, né? Satanás, não vamos deixar Satanás ter poder sobre a nossa vida, vamos nos humilhar diante do Senhor. Eu estou errado nesse negócio, eu estou errado nisso, irmãos. Esse é o caminho mais curto, pastor Tiago, para você ter uma igreja harmoniosa, uma igreja composta de homens e mulheres humildes. Ela será uma igreja cheia do Espírito Santo, mas uma igreja que não é humilde, que não se humilha, que não ama, ela pode ter barulho, pode ter exuberância, pode ter o que for, mas será apenas barulho. Mas uma igreja humilde, o que Deus construir em cima dessa igreja humilde vai prevalecer. Então que ele prevaleça. Dê muita graça para o seu pastoreio, para o seu ministério, e felizes sejam todos os aniversários dessa igreja até a volta do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Queria que os irmãos fechassem os seus olhos e cada um de nós pensássemos, irmãos, se nós construirmos uma igreja no Planalto Verde, baseada na humildade, no lava-pés, o que será desta igreja? Que igreja tremenda, tremenda, gloriosa nós teremos aqui ou lá na igreja central. Pense no que você pode fazer para que essa igreja seja uma igreja poderosa, a partir da sua humildade. E ore e peça ao Senhor: Pai, faz de mim um homem humilde, uma mulher humilde. Pai, Tu que sondas os corações, em nome de Jesus, sonda o nosso coração. Meu Deus, Santo Deus, Pai, livra-nos do orgulho, livra-nos da arrogância, do desejo de sermos os melhores, o mais capaz. Pai, livra-nos disso. Pai, dá a esta igreja esta visão. O apóstolo Pedro não havia entendido nada, João e Tiago também não tinham entendido. Eles queriam cargo, Pai, eles queriam posição humana. Pai, dá visão a esta igreja, dá visão a estes irmãos, ao pastor da Tua igreja aqui, à liderança aqui, dá visão a estes irmãos, de que se eles forem humildes aqui neste lugar, o Senhor vai construir uma igreja poderosa aqui. E misericórdia, livra-nos, meu Deus, seja aqui, seja ali na central, de toda arrogância, de toda altivez, de toda presunção. Faz-nos humildes, porque foi o Senhor Jesus quem disse que Ele era humilde. Ele disse isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, que eu vos aliviarei, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração, e descanso em mim achareis. Pai, dá visão para essa igreja, que o descanso dela está em imitar a humildade de Jesus. Dá visão para esses irmãos, para todos nós, que em cima ou a partir da humildade, o Senhor vai sim, já começou a construir aqui uma igreja tremenda e uma igreja poderosa.
Glorifica o teu nome neste lugar. Glorifica o teu nome. Completa a cada dia a tua obra aqui. É o que nós oramos e te adoramos em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Permaneça em pé, pastor Tiago.